Graças a Deus, igreja. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. É um grande privilégio poder estar falando algo da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E com temor e tremor. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias. A gente recebe tantas informações e às vezes para juntar a gente precisa de muita oração, parar tudo e falar: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que o teu povo, que nós todos venhamos ouvir nessa noite. E sobre os últimos acontecimentos, nós vemos o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, não tem como não falar, porque isso também prediz a volta de Cristo. E ali há fortes chuvas, cidades devastadas, pessoas morrendo, pessoas desaparecidas. E enquanto isso acontece aqui no Brasil, em 16 países, nos 5 continentes deste mundo, está acontecendo alguma catástrofe neste exato momento e nas últimas semanas. E nós não temos noção da proporção do que ainda está por vir. E quando eu estava meditando, eu falei: Senhor, com tudo isso, o que o Senhor quer nos ensinar? O Senhor tem falado o tema, geral, principalmente do nosso trabalho, edificando minha família para a eternidade, tem a ver com isso. Porque a pergunta é: será que nós estamos edificando a nossa família para a eternidade? A gente entende o que de fato é isso? E quando a gente se depara, irmãos, com esses acontecimentos, não tem como o nosso coração não ficar enlutado, não tem como não nos entristecer, não tem como até mesmo não chorar. Eu falo, se você estiver apático com tudo isso, é porque o amor do seu coração se esfriou. Mas o Senhor está falando ao nosso coração para a gente voltar ao primeiro amor, se for possível. Porque estamos cada vez mais próximos da volta de Cristo Jesus. E quando nós pensamos sobre eternidade, que Ele está voltando, nós precisamos estar preparados para isso. Porque a gente ouve isso, acho que muito desde criança: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E de fato, agora, realmente, os sinais estão mais nítidos. Porque uma catástrofe, ela acontecia a cada 5 anos, 10 anos, 20 anos. E agora elas acontecem simultaneamente. Não existe um intervalo de tempo. A terra está clamando. As pedras estão clamando. Deus está nos alertando: eu estou voltando. Eu estou voltando. E como está a sua vida? E quando nós pensamos também na eternidade, nós pensamos no céu. E quando nós pensamos no céu, muitas vezes nós queremos ir para a eternidade, irmãos, não por causa que o céu é lindo, é por medo de ir para o inferno. É medo de ir para o inferno. Sendo que, se você entende o que é eternidade, você quer ir para lá porque você quer encontrar com o seu Senhor. Você quer ir para lá porque você tem saudades do Pai. Se você tem medo de não ir para a eternidade, é porque há algo errado no teu coração. Irmãos, se você tem medo da sua morte física, há algo errado. É porque você não está, como eu posso dizer, você não está firmado em Deus. Você precisa se firmar em Deus e tem que almejar a eternidade. E mais do que isso, trazer a sua família para a eternidade. É isso que nós estamos fazendo, porque quando nós edificamos uma casa na rocha, que é Cristo, pode vir a tempestade que for, que nada vai nos abalar. Pode vir o vento que for, nós
nós não seremos jogados. Pode vir a catástrofe que for, nós não iremos morrer, mas nós iremos viver com Ele eternamente para a glória de Deus. Porque não se trata de nós, mas se trata daquele que era, que é e que há de vir. E eu faço aqui duas perguntas. Será que estamos preparados para o que ainda há de vir? Será que estou mesmo edificando meu lar para a eternidade? São coisas que nós precisamos parar para refletir, porque o tempo está correndo. Na segunda-feira, o irmão Paulo, ele falou no livro de Daniel e ele falou sobre a balança de Deus. Na quarta-feira, quando estive aqui, a Nelly falou sobre que nós precisamos nos posicionar mediante a obra do Senhor. Eu não sei o que foi falado na terça, na quinta, mas eu vejo que Deus está falando para nós nos despertarmos, irmãos. Deus está aqui falando para nós: desperta, desperta, porque a qualquer momento algo pior vai acontecer. E como é que está a tua vida? Não é mesmo? Eu convido-os a abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, se puder colocar na NVI. Diz assim, vamos ler do 1 ao 11. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem, os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato estão fazendo. A palavra está aí, irmãos. Eu não estou querendo trazer uma palavra para te causar medo. Eu não estou querendo trazer uma palavra para te, como posso dizer, para te desanimar. Não. Essa palavra que Deus nos trouxe, porque ela cabe a mim também, é uma palavra para que nós venhamos nos posicionar como uma igreja santa no Senhor. Porque quando a gente pensa, tá tudo bem, e aí você continua agindo da forma como o mundo quer que você haja, vai vir um tempo de destruição que você não espera. E Ele está voltando. E Cristo está voltando, e Ele está dizendo: desperta, igreja, esperta. Não haja como os que dormem, não haja como aqueles que se embriagam, sabe? E não adianta nós ficarmos dizendo que estamos edificando minha família para a eternidade, sendo que muitas vezes nós deixamos os nossos filhos verem e ouvirem aquilo que eles querem. Muitos desses cantores e artistas, eles pregam a promiscuidade e eles blasfemam contra Deus de dia e de
E é isso que você tem deixado entrar na tua casa muitas vezes. Até nós, muitas vezes, quando a gente coloca tem gente que ainda tem coragem de colocar aquele canal de televisão chamado Globo, cheio de fake news, cheio de mentiras, trazendo aquelas novelas que trazem a destruição da família. E quanto tempo nós perdemos na Netflix também assistindo sei lá o quê? A gente se entope de baboseira e depois quer edificar a nossa casa, sendo que muitas vezes nós mesmos não estamos dando exemplo para os nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, eu falo na fé. Eu não tenho ainda, mas eu sei que um dia eu terei e eu quero criá-los nos caminhos de Deus. Eu não quero que eles se corrompam, porque um dia eu me corrompi. E sabe aonde eu me corrompi? Porque minha mãe deixou entrar essas coisas em casa. Minha família deixou entrar muitas coisas em casa. E nós? Deus está nos despertando, irmãos. Deus está falando. Deus está dando todas as diretrizes para nós nesses últimos dias. Deus está nos avisando. Então, irmãos, cuidado com o que você assiste. Cuidado também com falsos profetas. Cuidado, irmãos. Deus está nos alertando porque Ele está às portas. E como encontra o nosso coração diante disso? Irmãos, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, depois que Ele diz que há tempo para todas as coisas, o texto continua, se não me engano, é no 3:11, Ele vai falar que Ele colocou em nós a eternidade. Só que nós desprezamos essa eternidade. Deus colocou, mas nós não damos valor. Nós esquecemos, sabe por quê? Porque nós enchemos das coisas do mundo. E aí a gente só dá aquele pequeno estalo quando a gente vê as catástrofes acontecerem. Mas Deus está falando, não esperem por isso. Vivam se edificando todos os dias. Edifiquem uns aos outros. Ou seja, nós precisamos continuar pregando a verdade da palavra de Deus no nosso meio. Para que o nosso povo não se corrompa. Apesar de muitos estarem se corrompendo, porque é a palavra de Deus. Cristo não vai voltar antes que venha a apostasia e o Filho do Homem apareça. Está escrito. Então, irmãos, que nós venhamos hoje com o nosso coração contrito, realmente nos derramar diante da presença de Deus. Porque se você acha que o amor se esfriou, eu tenho uma coisa para te dizer. Vai piorar. Se você acha que essas catástrofes que estão acontecendo é só isso, não, vai piorar. A promiscuidade, ela vai piorar. Hoje, quando você vê os shows no Brasil, é uma promiscuidade aberta, é um culto a Satanás aberto. Eu conheço muito bem o satanismo, porque eu já fiz parte deste lugar, para quem não sabe. E eu posso dizer claramente que ali há um culto a Satanás. Há um culto. E nós estamos tendo isso diante dos nossos olhos, irmãos. Mas nós precisamos despertar e quebrar essas barreiras nos nossos corações. Nós precisamos encher o nosso ouvido das coisas de Deus, coisas que glorifiquem a Deus, irmãos. O tempo está correndo, a balança de Deus está pesando. E Deus está falando. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Deus está falando, quer edificar uma casa? Venham aos cultos de oração. Participem das orações. Esteja em comunhão com os irmãos. Faça cultos na sua casa. Busque enquanto pode se achar. Porque vai haver um tempo de perseguição muito forte aqui no Brasil. Vocês acham que não vão chegar, mas vai chegar um tempo. Vai ter um tempo que as portas das igrejas não poderão ficar mais abertas. E se você não fizer na tua casa hoje, amanhã também você não vai fazer. Pode ter certeza. O que você não faz hoje, você não faz amanhã. Então nós temos que parar com a nossa preguiça espiritual, o nosso comodismo, os nossos ídolos que carregamos em nossos corações, abandonar isso tudo e ir aos pés de Cristo. Nós precisamos nos arrepender
Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que parar de ficar apáticos. Igrejas apáticas. Nós temos que parar de querer trazer o mundo para nossas igrejas. Nós temos que parar de agir como o mundo age lá fora. Em todos os sentidos. A gente espera que a gente passe na rua e as pessoas vejam e falam: olha, aí vai um homem, uma mulher de Deus. Mas hoje em dia está ao contrário. Olha, aquele ali fala que vai na igreja, mas só Jesus. Não é isso que o Senhor quer, irmãos. Mesmo nesses últimos dias, eu acredito que vai haver um avivamento no Brasil. Amém. Eu acredito nesse avivamento. Eu acredito nesses jovens, nesses adolescentes. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus vai fazer ainda. Eu acredito nisso. E nós precisamos acreditar e clamar enquanto nós podemos. Porque tudo isso vai passar. O carro, a casa, a comida, as viagens, tudo isso passa. Mas eu quero naquele grande dia apresentar ao meu Deus os tesouros. E sabe que tesouro é esse? São as almas. São as almas. Nós precisamos, irmãos, voltar aos evangelismos. Nós precisamos voltar, irmãos, à origem, ao evangelho puro e simples. É isso. Deus tem incomodado muito meu coração nesses últimos dias. Deus tem falado muito no meu coração nesses últimos dias para falar isso também para a igreja. Que nós precisamos ir atrás das pessoas. Nós precisamos levar o amor de Cristo, porque muitos estão perecendo. Talvez você fala: mas em cada canto há uma igreja, deixa que os outros façam. Não, o Senhor está requerendo de você. O Senhor está requerendo de mim. O Senhor está requerendo de nós, irmãos. Essa igreja, ela tem um grande potencial nas mãos de Deus. E Deus capacita cada um para fazer. Então está na hora, irmãos, da gente se posicionar. Está na hora de realmente edificar a nossa família para a eternidade. E não somente as nossas famílias, mas a nossa vida, primeiramente, o altar. Porque não adianta nada. Não adianta nada. Eu operar na obra do Senhor, se não tiver amor. Não adianta nada se a minha vida não está em santidade. Porque nós precisamos santificar-nos todos os dias. Nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. E o Senhor está falando, irmãos, porque Ele está voltando. Ele está chamando os seus trabalhadores para essa seara tão grande. E poucos são os trabalhadores. Irmãos, isso me dói a alma. Me dói, não sei se isso te dói. Mas talvez você fale: mas esse é o seu chamado. Não, esse chamado é de todos nós. Porque Jesus deu uma ordenança para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança. Não é chamado para A e para B, é para todos nós. Então, irmãos, vamos nos posicionar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos nos arrepender. E vamos fazer diferente. Vamos levar Cristo para os nossos lares. Vamos buscar ter mais tempo com o Pai. Vamos buscar levar Cristo aonde nós passarmos. Porque a honra e a glória pertencem ao nosso Senhor e Salvador. Convido para você ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Irmãos, vou trazer uns dados. Lá no sul, não estou falando que é castigo de Deus não, tá? Lá no sul, existe de 80 a 86 cidades que não possuem uma igreja bíblica. Só para vocês entenderem. Vamos clamar para que nessa tempestade que Deus está chamando as pessoas. Deus tem muitos ainda para salvar. Para que nesse montante de coisas que está acontecendo ali, o amor de Cristo venha chegar a esses corações.
Vamos orar para que Cristo console esses corações que perderam os seus entes queridos, que estão preocupados com os desaparecidos. Vamos orar pelas catástrofes que estão acontecendo no mundo nesse momento, para que também Deus envie outros trabalhadores para essas regiões remotas, onde muitos destes países, destes 16 países que eu falei nos 5 continentes que aconteceram catástrofes nas últimas semanas, está acontecendo agora, também são regiões de difícil acesso ao Evangelho. Então, que nós venhamos orar. E também orar para que nós venhamos fazer a diferença, começando identificando nós e a nossa família. Amém? Pai querido, nós oramos, porque Tu és o Alfa e o Ômega. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, o Senhor é Santo, Santo, Santo. Tu és aquele que é, Senhor, aquele que era, aquele que há de vir. E nós clamamos, Pai, pelas vidas, Pai, que estão nesse momento, Senhor, sofrendo. Vidas, Pai, que precisam do Senhor, Pai. Vem, Senhor, desperta, Senhor, trabalhadores para ali, para a região do sul. Que nós venhamos, Pai, nos compadecer, Pai. Orar, Senhor, contribuir, Pai, cabecear, Senhor. Pai, faz a Tua vontade no meio daquele povo, Senhor. Pai, tira os embaraços dali, Deus. Consola, Senhor, os corações aflitos neste momento, Deus. Traz despertamento, Senhor, para essas regiões, para esses outros países que também estão sofrendo por catástrofes, Pai. Traz despertamento, Senhor. Traz despertamento, Pai. Aviva, Senhor, o Brasil, porque o Senhor derramou uma promessa sobre esse país, que daqui sairá um celeiro, Pai, aonde levará cura para essas nações, Deus. Então, Pai, nós oramos, clamando, Senhor, por estes povos que padecem. Senhor, oramos também, Pai, para que nós venhamos ser transformados por Ti dia após dia, Pai. Que nós venhamos, Pai, louvar a Ti de verdade, Pai, não só em palavras, mas também com nossas ações, Deus. Que nós venhamos, Pai, ser pessoas que edificam uns aos outros, pessoas, Pai, que levam o Teu Evangelho por onde passarmos, Pai. Senhor, vem sobre nós, Pai. Senhor, nos perdoa. Às vezes que fomos omissos, às vezes, Pai, que deixamos de falar do Teu amor, às vezes, Pai, que nós erramos, Deus. Mas hoje, Pai, nós oramos, Pai, para que haja arrependimento e para que haja avivamento no nosso meio, Senhor. Desperta a igreja, Senhor. Desperta essa igreja das democracias, Senhor. Desperta trabalhadores, Pai. Pessoas que não se corrompem, pessoas que não têm prazer no mundo, mas pessoas, Pai, que têm prazer na eternidade, que almejam, Pai, por Ti, que almejam por Tua glória, que têm vontade do Senhor, Pai, que têm a vontade de Te encontrar, Pai, não por meio de ir para o inferno, Senhor, mas por Te amar, Senhor, porque o Senhor é, Pai, que Te sirva assim também dessa forma, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite, Pai, entregando tudo a Ti, Senhor. Opera no nosso meio, opera nas nossas vidas, opera nas nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.